Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Apocalipse é um livro, às vezes, difícil de estudar, porque ele tem uma linguagem diferente, difícil de abordar. Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja muito querida por Deus. Filadélfia significa, vindo de uma palavra no grego que se chama filéu. É amor fraternal. O que é nada mais, nada menos do que significa essa palavra? Filadélfia, filéu, um amor fraternal, um amor entre nós irmãos aqui. Tem outras duas palavras, ágape, amor ágape, que é o amor de Deus, e o amor storge. É uma palavra diferente, mas é o amor entre irmãos de sangue. O amor ágape é o amor de Deus, o amor que nós aqui praticamos, né? Amor ágape e amor filéu entre nós irmãos aqui. E versículo 7 diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Que chave de Davi seria essa? Davi, como nós sabemos, foi o homem segundo o coração de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, né? E Isaías 22 também é o primeiro livro profético, né? Interessante. Diz que tem a porta, a chave de Davi. E versículo 8, Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo desses irmãos da igreja de Filadélfia: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Não tem problema, não faz tanta diferença se uma igreja é grande ou pequena. O que importa é que nós aqui, os irmãos aqui, trabalham, desenvolvem ministérios, Ministério das Mulheres, Missões Mundiais, né? O irmão acabou de fazer uma leitura aqui. E Porta Aberta, tem até uma missão chamada Portas Abertas. Os irmãos conhecem. Então, o que Jesus está dizendo para essa igreja aqui? Que as portas estão abertas, as oportunidades estão aí para nós aproveitarmos e evangelizar. E o que mais que esses irmãos da igreja de Filadélfia fizeram? Guardaram a minha palavra e não negou o meu nome. Tem muita gente por aí hoje que supostamente se diz que é crente, que é evangélico, mas não pratica a verdade, né? Mas
Nós sabemos que Jesus conhece aqueles que são dele. Eu vou fazer a leitura de Isaías, capítulo 60. Versículo 14, diz que a mesma coisa que está dizendo no versículo 8 de Apocalipse 7, 3. Também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor e a Sião do Santo de Israel. Versículo 8, Jesus está dizendo para essa igreja aqui em Filadélfia: eu sei que você tem pouca força, difícil trabalhar, às vezes, né? A gente fica um pouco desanimado, às vezes, com alguma coisa que acontece, mas Jesus está dizendo aqui: você guardou a minha palavra. O salmista diz, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E não negou meu nome também. Versículo 9 diz: eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se a seus pés e reconheçam que eu amo você. Dentro desse versículo tem um estudo, tem uma teoria que os judeus acreditam que só o povo de Israel vai entrar no céu. Então tem uma discussão entre Israel e igreja. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Nós somos o povo de Deus. E o que Jesus fala desse pessoal? Ele fala que eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Não, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu vou na igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu canto no coral, eu faço um monte de coisa, eu faço tudo que eu preciso. Mas será que dentro de casa, na família, no trabalho, na escola, para os parentes, né, como é que é a nossa vida? Às vezes a gente fica tentado a dar um jeitinho. E Jesus está dizendo aqui: eu farei com que eles venham até você, se prostrem-se em seus pés e reconheçam que eu amo você. Versículo 10, ele diz: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, concede o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Novamente Jesus está dizendo para essa igreja: você guardou a palavra da minha perseverança, você perseverou até o fim, você foi firme, foi fiel até o fim, você não andou para trás, você não vacilou. Aqui, irmãos, nós temos uma questão que muitos teólogos, muitos pastores discutem, que é a questão de uma teologia que dentro da teologia da Bíblia, do estudo da Bíblia, tem uma doutrina que se chama escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Jesus aqui está dizendo: eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, essa provação ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. Mas
esse pessoal, esses estudiosos, eles concordam em discordar. Quando muito, eles têm muita discordância, muita confusão. Mas a realidade é que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Será que a igreja vai sofrer junto com os incrédulos? Será que Jesus vai tirar a igreja e vai deixar... Nós vamos ser arrebatados, né? Existe a doutrina do arrebatamento da igreja. Nós vamos ser arrebatados. Nós não vamos passar pela grande tribulação. É isso que o texto está dizendo. Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. A cada dia que passa, nós percebemos que tem tanta confusão no mundo, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? E a gente tem a forte sensação de que Jesus está às portas de voltar, né? Então eu tenho essa impressão. Mas nós deixemos por hora de entrar em detalhes, porque essa doutrina tem muito detalhe, muita nuance, muito meandro, muita coisa para se discutir, né? E a minha proposta aqui é compartilhar com os irmãos de que Deus não deixa a provação acontecer na nossa vida sem algum propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito de acontecer. Seja uma provação, seja uma tentação, seja uma dificuldade, tudo na nossa vida tem um motivo por trás. Mas será que isso mesmo que aconteceu? Mas foi Deus que fez eu passar por isso. Mas foi o inimigo. Sabe aquele tipo de pessoa que tudo que acontece é o inimigo. Russell Shedd dizia que a teologia não tem o objetivo de responder à nossa curiosidade, mas despertar a nossa responsabilidade. O estudo da Bíblia, o estudo profundo da Bíblia, não tem simplesmente o objetivo de... Porque tem muita gente que quer entender tudo da Bíblia por uma mera curiosidade. Eu estou curioso, eu quero saber o que vai acontecer. Será que eu vou amanhã, segunda-feira, no meu trabalho, na minha casa? Será que isso vai acontecer de verdade? Será que eu vou ter que passar por isso? Será que Deus está me provando? Será que é o inimigo que está me testando, me provando, me atacando? Mas a verdade é que Jesus está dizendo aqui: conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando nós chegarmos no céu, tem uma coroa nos esperando, né? Estamos aguardando o final de tudo se consumar, para que Jesus chegue, quando nós chegarmos no céu, Jesus olhe para nós e nos dê a coroa, porque todo o fruto do nosso trabalho, todas as pessoas que nós evangelizamos se converteram como fruto do nosso testemunho. E Jesus está dizendo aqui: conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Por exemplo, um outro exemplo de uma questão que nós não sabemos muitas vezes. Muitas vezes as pessoas querem entender tudo da Bíblia. Por exemplo, uma conversa que Jesus teve com Pedro, que ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: te amo. Jesus faz essa pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. Jesus faz a pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, acho que
incomodado pela terceira vez que Jesus pergunta isso para ele, ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aqui tem um pequeno detalhe no termo original, amor. Jesus usa amor aqui usando o termo ágape, né? Amor de Deus. Pedro responde com um outro significado, outra palavra, que não é ágape. Agora, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente quer explicar coisas, procurar detalhes no texto que não estão lá. E na verdade Jesus está dizendo, versículo 12, conserve, versículo 11, perdão, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. 3 coisas que Jesus fala que vão acontecer aqui. Uma coluna no santuário do meu Deus, nós seremos. O nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus. Qual é a cidade do meu Deus? A Nova Jerusalém, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Nós teremos um novo nome, vamos habitar numa nova cidade, nós teremos uma coroa, seremos como uma coluna edificada, firme, e ao vencedor, muitas vezes a gente passa por situações em que a gente acha que não vai dar certo, o problema não vai dar para ser resolvido. Mas o problema não dá para ser resolvido no tempo que a gente quer, muitas vezes. Às vezes a gente acha que a gente quer tudo rápido, né? Para agora. Mas o fato é que Deus está dizendo a nós: aguarde um pouquinho, espere um pouquinho, que eu estou resolvendo o seu problema, e na hora certa ele vai ser resolvido. Esse trecho dessa mensagem para a igreja de Filadélfia, Jesus não tem nenhum tipo de reprovação para essa igreja. Não sei se você percebeu na leitura. Jesus só tem uma palavra de bênção, de aprovação, de futuro glorioso que nós teremos, né? Versículo 12 termina o texto dizendo: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E essa breve meditação que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, queria deixar para a sua reflexão. Escolhi esse trecho dessa igreja, dessa carta à igreja de Filadélfia, porque é uma igreja muito amada por Deus, muito querida, e tem muita coisa. As pessoas dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Então tem muita coisa boa para acontecer aqui entre os irmãos aqui nessa igreja, e a minha oração é que realmente nós perseveremos firmes, olhando para frente, porque muita coisa boa vai acontecer aqui entre os irmãos. E Jesus termina a carta, esse texto, dizendo: gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, deixe para os irmãos, né, esse finalzinho aqui. Quem tem ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia King James, uma outra versão da Bíblia, diz que quem tem ouvidos, compreenda o que diz o Espírito diz às igrejas. Então, a minha oração é para que nós continuemos perseverando firmes na presença de Deus, na palavra de Deus, sabendo que o futuro está nas mãos de Deus, independente do que vai acontecer, se vai acontecer provação, e se vai acontecer situações que a gente não consegue entender, está nas mãos de Deus, é o que o texto diz aqui. E qual é que é a nossa tarefa? Prestar atenção. E Deus nos abençoe. Amém?